Fala galera, tudo beleza? Professor Luciano mais uma vez com vocês, trazendo um assunto de genética, aprofundando cada vez mais, agora sobre genes complementares, a gente vai entender já o que é isso, tá? Coisas assim que sempre é interessante você voltar naquela base da genética, tá? Sempre é interessante porque daqui vamos acontecendo os aprofundamentos e eles são bem importantes. Então a ideia de hoje, né, o objetivo dessa aula de hoje ali é compreender o processo de transmissão das características hereditárias, normais ali, como a gente está fazendo, né, na genética, e também entender esse conceito de interação gênica com ênfase daí em genes complementares. Então existem vários tipos de interação gênica, genes complementares é uma delas, tá? Então vamos fazer isso através da resolução de problemas também. Interação gênica acontece quando dois genes ou mais interagem controlando uma única característica. Então, interação, logicamente, o nome já diz ali, eles estão interagindo de alguma forma, gerando algum tipo de resultado. E esse resultado é uma característica, que pode ser uma característica normal, sem relação com doença, ou até mesmo com doenças aí. Tá? Exemplo, uma biossíntese metabólica, gene X, Y e Z, né? Que sintetizam, né, a partir deles, né, as enzimas 1, 2 e 3, tá? Uma substância que vai ser precursora, que vai sofrer a ação dessas enzimas, né, gerando a substância A, B e aqui uma substância final. Acaba sendo uma via metabólica, assim, às vezes bem complexa, né? Aqui estamos colocando um exemplo bem simples, né, para vocês, mas existem vias metabólicas extremamente complexas ali. E esses genes, eles vão estar localizados em cromossomos diferentes. Por exemplo, o gene X nesse cromossomo laranja, o gene Y nesse cromossomo roxo, o outro gene Z ali no amarelo e assim vai, né, por diante. Todos eles estão interagindo numa mesma característica ali. Exemplos de interação gênica. Então, assim, como eu falei para vocês, as interações elas podem acontecer de diversas formas. A gente vai focar numa específica hoje, mas existem dos seguintes tipos. Genes complementares, que a gente vai ver hoje que os genes se complementam, ou seja, dois ou mais genes que não são alelos, ou seja, não é o azão com o azinho, é o azão desse cromossomo com o C do outro cromossomo, por exemplo, né? Atuam na determinação de um determinado fenótipo. Fenótipo é a característica que a gente está falando. Epistasia, um gene vai inibir a ação do outro. A presença de um gene lá, dominante ou recessivo, enfim, ele vai impedir que aconteça a manifestação de uma característica que está em outro gene, tá? E a herança quantitativa, também chamada de poligênica, vai tendo adição de efeito de um gene, de quanto mais genes você tiver, por exemplo, dominantes para aquela característica, mais aquilo vai se expressar. Então, foco de hoje, genes complementares, tá? Quem são eles? São aqueles que, quando isolados em indivíduos, determinam o aparecimento de uma característica diferente daquela que aparece quando eles estão juntos, tá? Então, esse é o conceito principal. Dois ou mais genes geram apenas uma característica. 9, 3, 3, 1 seria a mesma proporção da segunda lei de Mendel, né? Que a gente já trabalha com duas características, né? Só que daí independentes uma da outra, por exemplo, a cor da ervilha com a textura dela sendo lisa ou rugosa, são duas características diferentes. Isso aqui está lá na segunda lei, não tem interação gênica nesse caso, mas quando a gente está trabalhando com genes complementares, também existe lá os dois genes separados, e quando a gente faz o mesmo esquema, a gente pode fazer o quadro de Punnett, né, ou a linha bifurcada, enfim, né, como o método que você quiser fazer o exercício, né, resolver, você vai ter geralmente ali as proporções 9, 3, 3, 1, assim como na segunda lei de Mendel, ok? Um grande exemplo ali para nós, um exemplo clássico disso, né, relação do genótipo e fenótipo em galináceos, onde a gente vai ter aqui diversos tipos de cristas, né, dos galináceos, crista ervilha, crista rosa, crista noz e crista simples. Então, assim, a gente vê lá galináceos, né, principalmente o galo, com esses tipos de cristas, mas a gente nunca soube classificar qual é qual, tá? Então, nós temos os genótipos específicos que vão determinar aquilo ali para nós, ok? Atividade 1, gente. Temos aqui, ó, por exemplo, considerando a tabela ao lado, que trata do tipo de crista das galinhas, aquilo que a gente estava vendo agora, né? Um tipo de interação gênica não epistática, uma que não anula a outra. Essa palavrinha, esse termo aqui está ali só para pesar mais na questão, tá? Do cruzamento entre Rzão, Rzinho, Ezinho, Ezinho, com Rzão, Rzinho, Ezão, Ezão.
Lembrando que agora não são mais duas características independentes, tá? Uma interage com a outra. Em 100 descendentes, qual a proporção esperada? Então nós temos os seguintes genótipos. Rzão, pelo menos um R maiúsculo e um E maiúsculo, nós temos a chamada crista nós. Temos apenas o Rzão maiúsculo e o E minúsculo, crista rosa. Temos apenas o E maiúsculo e o R minúsculo, nós temos a ervilha. E tudo recessivo à crista simples, tá? O que você vai fazer? Montar ali o diagrama de Punnett e verificar os resultados. Aqui já tem previamente montadinho para você, para dar uma ajudinha. E a gente quer saber, em 100 descendentes, qual a proporção esperada. Beleza? Aquele tempinho básico aí para você tentar fazer e a gente já retorna. Então vamos lá, pessoal, a gente quer saber ali, né, já dados os cruzamentos, já separadinhos ali, ó, você vai pegar o primeiro com o segundo, né, vai fazendo assim a primeira parte de cima. Por que aqui a gente só fez 2 em vez de fazer 4? Porque vai repetir, ó, vai dar Rzão, Ezinho, Rzinho, Ezinho aqui outra vez. E aqui também iria repetir. Então, para não dar resultados repetidos, que a gente vai simplificar e vai chegar no mesmo resultado, o que a gente faz? Já corta aqui e corta aqui, já faz só aquilo que não repete. Temos ali os resultados, tá? Então, esse e esse, formando ali um determinado genótipo, veja, um maiúsculo e um minúsculo, então, crista nós, tá? E essa daqui, ó, analisando aqui pela indicação nossa, crista ervilha. Então, nós temos 3/4 de crista nós, 1/4 de crista ervilha. A pergunta é em 100 descendentes, tá? Então fica bem fácil de fazer a conta porque já está em 100, né? Então fica proporcionalmente ali como se fosse a porcentagem. Mas 3/4 de 100 é 75. Então 75 galinhas ali vão nascer com a crista tipo nós. E 25 com a crista do tipo ervilha. Ok, gente? Beleza? Vias metabólicas diferentes ali. Então, existe esse exemplo, pode se estender a diversos tipos de situações, tá? Inclusive no ser humano, tal, tem vários tipos. Nesse caso aqui, gente, temos ali cobra do milharal, uma espécie de cobra, né? Que podem ter colorações diferentes dependendo da interação entre os genes.
pode ocorrer interação em vias metabólicas diferentes, onde produtos finais de diferentes vias biosintéticas contribuem individualmente para a mesma característica. Exemplo, então, a cobra do milharal. Então aqui, ó, se tiver um dominante de cada, ela vai ser laranja com preta, tá? Seria esse padrão aqui, ok? Se ela tiver apenas um dominante, pelo menos um dominante para o C e recessivo para o B, ela vai ser do tipo laranja, que está ali. Se ela tiver aqui, ó, apenas um dominante para o B e recessivo para o C, ela vai ser preta. E se ela tiver todos os alelos recessivos ali, ela vai ser albina, tá? Então ela vai também, acaba sendo para nós aí um exemplo clássico aí de interação gênica, né? Dessa interação ali entre esses alelos. Segunda atividadezinha, já falando ali da cobra do milharal, já puxando esse link aí para você. Em cobras do milho, né, ou do milharal, tanto faz, observam-se principalmente as seguintes cores, aquela que a gente falou: albina, alaranjada, preta e selvagem, que seria preta com laranja, outro termo que a gente utiliza ali para a mesma situação. Condicionada por dois pares de genes de segregação independente que interagem entre si conforme mostra a tabela. Beleza? Então nós temos aqui toda a situação, conforme a gente viu, tá? E as perguntas são as seguintes: ao cruzar um macho alaranjado com uma fêmea preta, tá? Utilizando os genótipos citados ali, ambos homozigotos para os dois pares de genes, então isso é uma informação importante, homozigotos, letrinhas iguais para os dois pares de genes, o que foi obtido em F1, e depois, quais as proporções fenotípicas esperadas ao intercruzar indivíduos da F1, então pega ali no primeiro, na letra A F1 e depois F1 vezes F1, o que nós teríamos numa, né, possível F2. Então, espero que vocês consigam fazer isso aqui, volta lá nos genótipos, coloca lá certinho, né? E tenta fazer o cruzamento nesses dois momentos ali e a gente já vê o que você conseguiu fazer aí.
Então assim, pessoal, lembrando que ambas homozigotas, né, para as duas situações. Então, aqui a alaranjada e a preta, tá? Lembrando que homozigoto para as duas situações. Então, como a gente mostra lá, que pode ser, por exemplo, C traço, B minúsculo, a gente sabe que no lugar daquele traço é uma maiúscula também. E no B traço, a mesma coisa, ok? Então, o que nós temos aqui? A formação dessa composição ali, lembrando que daria C maiúsculo, B minúsculo 4 vezes, aqui também 4 vezes, a gente já elimina aquilo que é repetido, tá? Para ficar apenas com um único resultado, porque depois vai dar um maior trabalhão você fazer um quadro, um punê gigante ali, né? Sendo que você pode já ir cortando aqui nessa etapa, tá? Então nós vamos ter uma F1, Czão, Czinho, Bzão, Bzinho, inteiramente selvagem, que seria preta com laranja, tá? Então seria ali o padrão selvagem. Beleza, quais são as proporções agora fenotípicas esperadas se a gente pegar e intercruzar esse resultado aqui, ó, Czão, Czinho, Bzão, Bzinho, vezes Czão, Czinho, Bzão, Bzinho, tá? Então vamos ter ali no próximo slide essa resposta aqui para vocês. Nós teríamos essa situação aqui agora dividindo, né, o diagrama de Punnett em dois. Você pode fazer ele todo conjunto ou fazer em dois. Agora eu resolvi fazer no método ali, separando apenas as letras C e apenas as letras B, tá? Quais são as proporções fenotípicas? Proporção fenotípica é isso aqui, ó, albina, laranja com preta, laranja, preta. Então nós temos ali 100% delas selvagens também, porque não estão misturadas ali, tá? Então, perdão, aqui a 100% selvagem é do cruzamento. Aqui nós temos os resultados: albino, alaranjado, selvagem e preta. Por que eu tenho 1/4 vezes 1/4? Porque do albino nós temos aqui 1 entre 4 e da parte ali do Bzinho também 1/4. Então a gente vai chegando nas proporções. Então, fechando a ideia, uma chance em 16 de nascerem cobras albinas, 3 chances em 16 de nascerem alaranjadas, 9 chances em 16 de elas nascerem selvagens, com as duas características mistas ali, e 3 chances em 16 de nascerem pretas. Analisando aquela história, é 9, 3, 3, 1, tá? Ou seja, 9, 3, 3, 1. Embora esteja fora de ordem aqui, é a mesma proporção que a gente tem ali. Mas, como eu falei para vocês, pessoal, no ser humano também isso acontece, tá? No caso da surdez congênita no ser humano, isso acaba sendo um fator assim bem claro para isso. Então, nós temos a seguinte situação, tá? O gene D maiúsculo forma a cóclea, que é uma estrutura, né, física, anatômica do ouvido. E o E forma o nervo auditivo, que vai pegar ali desse sistema ósseo dentro do ouvido e vai levar até uma região específica do cérebro. Então, são as duas formas de surdez. Então, esses genes podem interagir também dessa forma. Então, se eu tiver os dois dominantes, audição normal. Um dominante para cada, pelo menos. Ok? Se eu tiver apenas dominante para a letra D e recessivo para o E, vai ser surdo. Se tiver os dois recessivos para o D e pelo menos um dominante para o E, também vai ser surdo. Se tiver tudo recessivo, também. Então dá uma confusãozinha assim na hora, mas assim, em genética é interessante que você faça o seguinte, gente. Você pegue lá o teu caderno e vai fazendo as anotações assim das informações. Então, você obtém uma informação. Então a audição normal é aquele genótipo. Então você anota. Você vai fazendo todos esses dados, aí você vai puxando, tá? Se você ficar só no visual e no auditivo aqui, você não vai conseguir entender direito, tá? Mas basicamente é isso que se forma. Então já vamos partir ali para um exercício relacionando com a surdez. A surdez pode ser uma doença hereditária ou adquirida. Quando hereditária, aí sim, tá, gente? A surdez hereditária, isso que a gente está falando naquele caso, tá? Se aplica isso, depende da homozigose de apenas um dos dois genes recessivos, ou D ou E. Se ele se tornar Dzinho, Dzinho ou Ezinho, Ezinho, já vai determinar a surdez. A audição normal depende da presença de pelo menos 2 dominantes diferentes, o D e o E, simultaneamente. Um homem surdo casou-se com uma mulher surda. Tiveram 9 filhos, todos de audição normal. Então, beleza. Então, se tem todos de audição normal, pensem lá que veio alelos dominantes para cada um. Então, todos os filhos têm um D maiúsculo e um E maiúsculo.
Isso é importante para você saber. Assim, qual é o genótipo esperado dos filhos? Tá? Para isso também você vai ter que montar ali dos pais também para conseguir chegar nos filhos, beleza? Já voltamos. Então, beleza, gente. Lembrando, o homem é surdo e a mulher também é surda, tá? Lembrando aqui que eles têm que ter a recessividade, pelo menos num deles ali. Mas também tem que ter genes dominantes, porque os filhos vão ser normais. Todos os filhos desse casal, a partir desse cruzamento, vão ser Dzão, Dzinho, Ezão, Ezinho. Todos eles. Pode ter, tem 9 filhos, poderia ter 20 filhos, vamos supor, né? Se fosse possível ali. Eles teriam todos o mesmo genótipo, todos eles normais, ok? Gente, trago para vocês também da Nerdologia ali uma sugestão de vídeo bem interessante, falando sobre o que é a surdez, para você dar uma aprofundada ali, né? E é o seguinte, então, nessa aula entendemos o conceito de interação gênica com ênfase nos genes complementares, conhecendo ali principais exemplos de heranças, bem como a aplicação desse conceito na resolução de exercícios, ok? Galera, como sempre, é inevitável que o teu professor te dê mais um reforço sobre isso, que você reforce através de livros, vídeos na internet, exercícios, né? Pratique bastante, você vai tirar de letra esse assunto. Galera, eu espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima. Valeu. Tchau, tchau.